Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá tudo certinho? Todo mundo tranquilo em casa, só estudando, só se dedicando aí aos conteúdos aí, né, que os professores estão passando para vocês, né? Então tá certo. Vamos aí fazer a correção da atividade que eu solicitei aí na última aula, tudo certo? Atividade aí da página 43, tá? Vamos lá então. Texto para as questões de 1 a 4. Humanos são estranhos. Eles dizem que são bons, mas na hora de ajudar, escolhem pegar o celular e filmar. Pesado, pesadíssimo. Aí diz: identifique e classifique os períodos presentes nos dois primeiros quadrinhos, né? Então, os dois primeiros aqui, tá? Então, humanos são estranhos. Eu vou ter aí um período simples, né? Porque eu só tenho um verbo. Se eu só tenho um verbo, eu só vou ter um período simples, tudo bem? E o segundo período, eles dizem que são bons. Então eu tenho dois verbos, né? Dizem e são. E, então, nesse caso aí, eu vou ter um período composto, tá? Bem tranquilo, né? Então, a 2. A inserção do conectivo mas marca uma oposição à fala anterior. Interprete o que fica implícito nessa contraposição. Tudo bem, então? Aí diz aqui, né? Mas na hora de ajudar, escolhem pegar o celular e filmar, né? Então, aí o que está implícito nessa situação aí? Tá, no caso, esse mas a gente já aprendeu aí, que é uma conjunção adversativa e ela tem um contexto de choque de ideias, ideias contrárias, quebra de expectativa, porque a gente tem uma situação que, no caso, estamos esperando uma atitude, mas na verdade acontece outra. Tudo certo? Então é isso aí. A 3 diz: o personagem da direita complementa a oposição com a frase: eles escolhem pegar o celular e filmar. Interprete a crítica presente nessa fala. Então, é justamente isso, né? Espera-se que alguém que precisa de ajuda efetivamente alguém ajude e não pegue um celular para filmar. Mas aí os animais, né, com essa crítica aí muito assertiva, eles relatam que na verdade existe uma ação contrária ao que deveria de fato acontecer. Então, o que eles queriam que acontecesse era que o ser humano ajudasse, mas na verdade ele pega lá o celular para filmar, tudo bem? Tudo certo aí, então. Vamos para 4 agora. Analise e classifique o período que constitui a fala do último quadrinho, né, no singular aí, tá? Então, eu tenho aqui, escolhem pegar o celular e filmar. Então, eu tenho, no caso aí, um período composto, tudo bem? Por quê? Porque eu vou ter duas orações aí, né? Então, pegar e filmar, né, eu tenho aí duas orações, tá? Ah, eu também poderia até dizer, né, que eu tenho três orações aí, né? Mas, de qualquer forma, se configura em período composto, porque escolhe também é um verbo. Então, continuando aí. Então, texto para as questões 5 e 6. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Nossa, que triste. Meu Deus. Vamos para 5. Identifique e classifique os períodos presentes na tirinha. Então, eu tenho aí este primeiro quadrinho, né, que se configura em período simples, porque eu só tenho uma oração. Tudo bem? É, e hoje estamos aqui, mas até quando, né?
Então, no caso aqui, eu também vou ter somente uma oração aqui, um período simples, tudo bem? E a gente nunca sabe quando será a última tirinha, né? Então, nós temos um verbo, né? E um período, então, e o outro período também eu tenho outro verbo aqui, então eu vou ter um período composto, né? Bem tranquilo aí, nada muito difícil, tudo bem? Então, assim, interprete o valor semântico dos conectivos mas e quando. Nossa, esse exercício ele tá bem melzinho na chupeta, né, galera? Mas vamos lá, vamos fazer a atividade aí. Então, mas a gente já sabe que é uma conjunção que dá ideia contrária, choque de ideias, quebra de expectativa, oposição de ideias e tudo mais, tudo bem? E quando vai dar ideia de tempo aí, tá bom? Então, gente, continuando, texto para as questões de 7 a 12. Gente, eu já dei uma olhada nesse texto, tá? Eu achei ele um pouco grande aqui para eu ler ele todo, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou direto para o enunciado, tá? E vamos já comentando aí essas questões aí, tudo certo? Então, aí no texto transcrito, o autor, a gente, trocando em miúdos aqui, esse texto ele está falando da relação de extensão territorial que nós temos aqui no nosso país, tá? E a quantidade de pessoas que acessam a internet. Mas não existe uma qualidade de acesso a essa internet, porque muitas das vezes as pessoas não aproveitam essa ferramenta para se profissionalizarem, né? Para ter uma contribuição melhor no aspecto profissional aí, que é algo muito importante para o desenvolvimento de um país, tudo bem? Aí a diz o seguinte, o autor mostra-se favorável à dicotomia. Quando a gente fala de dicotomia, a gente fala de duas situações que estão acontecendo, tudo bem? Uma situação dicotômica, né? Uma paridade aí, tá? Vivida pelo Brasil de possuir a quarta maior população online e, ao mesmo tempo, ocupar a oitava colocação em número de digital shoppers, né? Que é de consumo, de pessoas que consomem aí digitalmente, tá? Não, na verdade, o autor ele não é favorável a isso, não. E esse texto aí é basicamente uma crítica a esse tipo de situação, que ao mesmo tempo que a gente tem muito brasileiro acessando a internet, não existe uma qualidade de acesso, né? Ou pelo menos uma divisão de tempo ah, para o uso e no sentido de se aprimorar profissionalmente. Tudo bem? Então, ele não é favorável de jeito nenhum a esse tipo de situação. Aí a B diz: e ironiza o fato de que não entendemos a cultura digital e, por isso, não damos o devido valor ao aprendizado contínuo e à busca de novas soluções para nossas necessidades como nação. Não, ele não está ironizando, né? E principalmente o fato de não entendermos a cultura digital. Nós temos a cultura digital e nós entendemos da cultura digital, mas, de novo, a grande questão aqui é o que fazer com essa ferramenta, o que se tem feito com essa ferramenta, como que as pessoas estão tendo um autodesenvolvimento com a ferramenta chamada internet. Qual que é o proveito que se está tirando disso para o engrandecimento próprio, né? O crescimento próprio. Então, ele na verdade, ele não está ironizando, ele está constatando um fato, né? A IAC diz que o autor denuncia o desconhecimento de grande parte da população em torno dos benefícios e malefícios dos inevitáveis avanços tecnológicos. O texto não está tratando sobre isso, né? O foco do texto, o mote do texto é outro aí, e não é isso. A D diz, o autor revela-se preconceituoso em relação a certos comportamentos que demonstram o despreparo de muitos em relação à transformação digital iminente. Ele não
tem uma visão preconceituosa, ele tem uma visão que demonstra preocupação, né, com esse baixo desenvolvimento, profissional pessoal que o brasileiro tem em relação à ferramenta internet. Então vai sobrar como opção aí, e a diz o seguinte: o autor defende a necessidade de um maior conhecimento por parte de gestores de empresas privadas e públicas das potencialidades que se podem desenvolver com maior acesso e domínio das possibilidades do mundo digital. Então, é justamente isso, né? Eh, Nós precisamos, de fato, quantos de vocês aí, vocês separem aí o acesso que vocês fazem aí na internet, as porcentagens do que vocês têm acessado em relação a um desenvolvimento pessoal ou somente entretenimento, né? Então, cada um sabe o que faz da sua vida e a gente sabe que a maioria das pessoas acessam para o entretenimento e não para o desenvolvimento pessoal, tá? Pelo menos grande parte do acesso é para o entretenimento. Tá certo? Então vamos continuar aí. Aí a 8 diz o seguinte: na articulação do período a seguir, o conectivo apesar de estabelece uma relação de subordinação que introduz uma concessão, isto é, uma ideia que, apesar de contrária, não invalida a informação anterior. Apesar de todo esse destaque, a pesquisa deixa claro que ainda são muitas as lacunas e as oportunidades não aproveitadas no país, de forma especial para o desenvolvimento socioeconômico, incluídas questões relacionadas com a saúde. Né, ainda tem essa situação aí que eu esqueci de comentar em relação ao texto, essa, essa preocupação em relação a essa grande oportunidade que as pessoas têm de ter acesso à internet e contradição ao acesso à saúde no país, né? Aí diz aqui no enunciado, assinale a alternativa em que a sentença reescrita mantém sentido equivalente. Que sentido equivalente é esse? O sentido de concessão, né? A gente sabe que concessão são também choque de ideias contrárias, a quebra de expectativa, tá? E a gente tem que marcar qual dessas aqui está dentro desse contexto de concessão. Tudo certo, então, aí? Aí a diz o seguinte: por causa de todo esse destaque, a pesquisa deixa claro que ainda são muitas as lacunas. Então, trocou, ah, apesar de todo esse destaque, por causa de todo esse destaque. Então, devido a esse destaque, a pesquisa deixa claro que são muitas lacunas. Não, na verdade, o destaque que está falando aqui é em relação à quantidade de pessoas que acessam a internet, mas não tem esse desenvolvimento aí, tudo bem? Então, não é pelo acesso que se tem um destaque, tudo bem? Então, isso aqui não tem relação com concessão, tá? Aí a B diz, embora haja todo esse destaque, a pesquisa deixa claro que ainda são muitas lacunas, ou seja, este embora é um conectivo sinônimo a apesar de, né? Então tem a função também de conjunção concessiva, apesar de e embora. Então elas vão estabelecer o mesmo contexto aí de concessão. Então a opção que a gente vai marcar é B, tá? E só para comentar aí, a C diz, para ver todo esse destaque, a pesquisa deixa, aqui não está dando ideia de concessão, está dando ideia de finalidade, então não é isso. Aí, como há todo esse destaque, não está dando ideia de concessão, está dando ideia de causa. Beleza? Então a opção aí da 8 é B de bola. Aí diz a 9, observe o período. Muitos até conseguem desenvolver apresentações e fazer edições de vídeos, mas não têm entendimento e aplicação de conceitos de machine learning, né? E nem de automação de sistema de dados, tá? Aí tem lá
Desculpa, vamos voltar lá. Nesse trecho, em relação ao período destacado, o mais e o nem têm sentidos respectivamente, aí no caso é de oposição e de adição. Então, por quê? Porque mas, a gente já está careca de saber que tem relação com a adversidade, de oposição, e nem, mesmo que dê a ideia de contradição, de ideias contrárias, na verdade está dando um contexto de adição. Tudo bem? Então, a opção que você marca é D de dado aí. Tá certo? Então, vamos na 10. O excerto, é certo que as pessoas com maior maturidade em habilidades digital, digitais registram maior satisfação no trabalho. Constitui um período. Aí, no caso, está dizendo composto construído por uma relação de subordinação. Exatamente, né? Inclusive, a gente sabe tranquilamente qual é a classificação dessa oração subordinada, né? Por quê? É certo que, quem é o sujeito? A gente vai perguntar, né? O que que é? É certo. Então, o sujeito está aqui, no caso, eu vou ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, a relação aqui é de período composto por uma relação de subordinação. Tudo bem? Então, já não preciso nem olhar as outras aqui. A 10 vai ser a A, tudo certo? Aí a 11 diz o seguinte: o título do artigo é uma pergunta. Estamos preparados para a transformação digital? Com base no conteúdo informacional do texto, formule outro título construído com uma frase nominal que sintetize a argumentação desenvolvida, né? Então, a gente pode trocar, temos condições necessárias para a transformação digital, então, basicamente seria isso. Essa é uma resposta pessoal aí, tá? E vocês façam aí, dentro, pode ser com as suas palavras, mas dentro desse contexto. Você concorda com o ponto de vista defendido pelo autor? Selecione um argumento que fundamente sua resposta. Então, nesse caso aí, é uma resposta pessoal e eu já digo que eu também concordo, eu acredito muito que a gente, inclusive eu também às vezes perco muito tempo navegando na internet aí, e perdendo tempo muito precioso para se desenvolver pessoalmente, né? E isso aí é uma constante na vida de muitas pessoas que têm acesso à internet, tá? Então eu também concordo com o autor. Tudo certo então, galera? Então, próxima aula a gente continua. O que você não entendeu, você volte aí no trecho que você não entendeu e reveja esse trecho, tá? E aí na próxima aula a gente vai trabalhar aí outros conteúdos, tudo bem? Então, um abração e até a próxima aula, pessoal.